Como é tradição no sistema de comunicação, sempre que se apresenta um ano novo, nós gostamos de lançar um olhar esperançoso sobre esses 365 dias que se aproximam. Por isso, é com muito prazer que eu te apresento o programa Perspectivas 2022. Nós vamos juntos refletir sobre áreas importantes e decisivas da nossa vida para este ano que se aproxima. Juntos falaremos sobre saúde pública, economia, tendências em educação e, é claro, convivência com a cidade. Também outros assuntos como política, já que o ano que se aproxima é um ano eleitoral, farão parte do nosso debate que você acompanha a partir de agora aqui comigo. Está no ar o Perspectiva 2022. O primeiro assunto da nossa Perspectiva 2022 não poderia ser diferente, porque ainda estamos em contexto de convivência com a pandemia do novo coronavírus. Nesse contexto, é claro que vamos ouvir uma das pessoas que mais esteve envolvida com o lidar com esta pandemia aqui no estado. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o professor Emídio Matos. Professor, que prazer lhe receber mais uma vez. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, telespectadores. Professor, o meu convite para o senhor em particular foi justamente para que nós possamos lançar um olhar para 2022 no que diz respeito a esta pandemia. 2022, nós poderemos dizer com certeza que já será tempo de abandonar a pandemia do novo coronavírus? Não, a pandemia não vai acabar por decreto, por desejo individual. O fim da pandemia depende de uma série de critérios. Em relação ao termo, é a Organização Mundial de Saúde que define isso. A gente precisa lembrar que os países pobres ainda estão abaixo de 10% de imunização da sua população, a exemplo do continente africano como um todo. Então, ainda tem um longo percurso. Num cenário melhor. Por que é melhor? Porque nós aprendemos muita coisa durante 2 anos de pandemia. Houve uma experiência que a gente não tem registro na história, que foi pesquisadores do mundo inteiro colaborando, trocando informações, e isso permitiu o desenvolvimento muito rápido de vacinas seguras e efetivas. E nesse cenário novo, a gente vai entrar em 2022, então, com uma boa parcela da população do mundo imunizada, mas ainda com essa desigualdade, com países mais pobres ainda imunizando pouco. Então, é um cenário ainda de incerteza, mas diferente do que foi esse ano. Então, a gente já percebe que, de fato, as vacinas têm uma proteção muito grande. A gente olha para o Brasil, por exemplo, à medida que a gente foi imunizando a população, a gente percebeu uma diminuição de adoecimentos graves e de óbitos. E no mundo, nos países que já avançaram bastante, a gente também percebe esse cenário. Então, é esse momento que a gente vive, sempre preocupado com o surgimento de variantes que eventualmente possam fugir de vacinas. Quarta onda, podemos pensar que viveremos essa realidade em 2022? Alguns países da Europa já vivem a quarta onda. A Holanda, por exemplo, que já vacinou mais de 80% da sua população, vive uma quarta onda. Isso já é uma realidade em alguns países da Europa. Qual é a diferença? Mais uma vez, não tem um acompanhamento de número de óbitos e de adoecimentos graves em relação ao número de casos. Qual é a diferença? Vacina. Então, é de fato a vacina a nossa ferramenta principal de vencer a pandemia. Esta e foi de outras no passado. Então, a gente tem já uma experiência sobre isso e é esse o caminho que a gente precisa percorrer, sem abandonar as medidas que a gente já conhece. O uso correto de máscara, distanciamento físico. A gente precisa incorporar isso e não ter ansiedade para quando a gente vai deixar de usar máscara. Isso vai permanecer por muito tempo como medida de proteção simples e efetiva. Professor, também olhando para a questão da evolução da ciência, muito se fala sobre o advento de novos medicamentos que podem ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. O senhor acredita que 2022 vai ser marcado pela chegada desses medicamentos num contexto mais popular?
A gente já tem 2 medicamentos aí que foram redirecionados, são medicamentos que já existiam, na verdade, mas foram redirecionados para o tratamento de Covid com alguma eficiência. Ainda não é um percentual muito alto, mas junto com vacina, junto com o uso correto de máscaras e esses medicamentos que estão chegando no mercado, vai ser um conjunto de ferramentas aí para a gente poder enfrentar a pandemia. Um problema para a saúde pública, ele sai a um custo muito alto ainda, então é preciso de fato que se discuta, e aí falta governança mundial para isso, quebra de patente, porque senão ele sai num preço inacessível para a população mais vulnerável. Mas Lívia, um cenário que nos permite olhar para 2022 com mais esperança de que, de fato, a gente possa ter mais saúde para a população e a gente possa verificar surgimento de surtos em cidades isoladas, e aí as vigilâncias nacional, estadual e municipal precisam agir rapidamente para controlar aquele surto local e que isso não se espalhe para uma região inteira, para um estado inteiro. Mas é esse cenário que a gente espera em 2022. Professor, vou me arriscar aqui dizer que sei sua opinião com relação ao carnaval do ano de 2022. Nesse contexto de que ainda estamos vivenciando com a pandemia do novo coronavírus, que ainda estamos, de certa forma, ainda aprendendo a lidar com esta pandemia, carnaval é preciso suspender? Vou te dar 2 respostas, uma do Emídio, professor Emídio, e uma outra do pesquisador que lê a literatura científica. Primeiro, do professor Emídio, eu acho que a gente precisa viver luto. Todos nós tivemos um parente, um amigo que morreu por conta da Covid-19, então eu não vejo momento para comemorar. Eu acho que é um momento para viver luto. Viver luto é importante para a gente ultrapassar esse momento, tendo compreendido o que foi ele, e a gente poder seguir a vida, a nossa vida, a partir daí. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, qualquer evento que gere aglomeração ainda é um risco muito grande. Ainda é um risco... desconhecimento, não, professor? Ainda é um risco de surgir uma nova variante. Ainda é um risco, que a gente tem visto isso, das pessoas não cumprirem os protocolos. Vamos imaginar, Lívia, que a gente, vamos ter carnaval, e todo mundo seguisse os protocolos. Seria um ambiente relativamente seguro, um ambiente aberto, mas as pessoas vão seguir protocolo? Efetivamente, todas as pessoas vão seguir protocolo? A gente sabe que isso entra numa outra área que é comportamento humano, e a gente já tem visto que não tem seguido. Então, nesse momento, é cautela, a gente imaginar que não é possível fazer grandes festas. Felizmente, o poder público está direcionando, está indicando nesse sentido, que não vai patrocinar grandes festas e que não vai realizar grandes festas. Então, é esse o cenário, que a gente possa pensar em pequenos momentos, com um núcleo pequeno da família e com segurança. Eu entendo. Outra questão também, professor, voltando aqui a falar sobre a vacina, que é a arma mais eficaz que nós temos no combate à pandemia do novo coronavírus, nesse contexto que estamos vivenciando, o senhor acredita que realmente as vacinas contra a Covid-19 vão entrar em nossa rotina a partir de agora? Vão ser tipo a vacina contra o H1N1, que deve ser refeita a cada ano? Entra para a rotina? Muito provavelmente entra para a rotina. A dose de reforço já é uma realidade, uma necessidade. A gente fez recentemente com um grupo de alunos da universidade um levantamento, desde o dia 18 de janeiro, que foi quando nós começamos a vacinar aqui no Piauí, até o finalzinho de novembro. O que é que a gente percebeu? Primeiro, durante muito tempo, o número de óbitos e internações era entre os não vacinados. Na população adulta de 19 a 59 anos, 97% de quem se internou era não vacinado. O que é que a gente percebe depois de 5, 6 meses da aplicação da segunda dose entre os idosos? Que eles voltam a ser a maioria dos internados. Mesmo imunizados com 2 doses, eles voltam a ser a maioria dos internados. Então, isso mostra que, de fato, a vacina perde eficácia depois desse período, e associado ao envelhecimento, algumas doenças que deixam a pessoa com o sistema imune mais fragilizado, há uma necessidade de dose de reforço. Felizmente, nós tivemos um aumento do número de internações entre os idosos em setembro, outubro. Em novembro,
quando os primeiros idosos já receberam a dose de reforço, aqueles idosos com mais de 80 anos de idade, esse número volta a cair. Ou seja, de fato a dose de reforço é necessária e ela funciona. Ela protege novamente os idosos. Então tudo leva a crer que sim, isso vai entrar no nosso calendário, muito provavelmente nos primeiros anos para todo mundo e depois para públicos específicos, como é o H1N1, para profissionais de saúde, idosos, professores. Então muito provavelmente vai ser assim por algum tempo. Vamos olhar também para outro lado importante da gestão em saúde pública para 2022, gestão de leitos de UTI, leitos exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19. Como que o senhor acredita que deve ser a tendência de administração desses leitos para esse ano que se aproxima? Bom, Lívio, primeiro, a pandemia trouxe uma velocidade de resolver os problemas maior. Então, eu lembro que no comecinho de 2020, no comecinho de 2020, nós tínhamos 108 leitos públicos de UTI. Nós ampliamos isso muito rapidamente e, principalmente, nós interiorizamos, regionalizamos. Então, hoje tem leito de UTI em Bom Jesus, tem leito de UTI em São Raimundo Nonato. Então, a gente conseguiu fazer isso muito rapidamente. Qual é a grande dificuldade agora? É você ter financiamento para manter esses leitos ativos. Então, você precisa ter financiamento vindo do governo federal para isso, mas, principalmente, você ter profissionais capacitados para estarem atuando nesses ambientes de terapia intensiva. Então, nós precisamos manter, reorganizar, porque a gente lembra que várias doenças foram represadas por conta da pandemia de Covid-19 e essas pessoas também adoeceram, também precisam de tratamento e uma parte delas vai precisar de leitos de UTI. Então é preciso resolver isso. Há um represamento muito grande. Então é preciso mantê-los, capacitar profissionais e deixar uma reserva para caso a gente tenha esses surtos que eu falei em algumas cidades e precise de leitos de UTI, eles possam ser rapidamente reorganizados para atender essa população. Eu entendo. Professor, durante o início da sua fala, me chamou muito a atenção, não vou saber as palavras exatas, mas foi algo que o senhor nos dizia de que a pandemia não vai acabar porque eu quero. Qual deve ser a nossa postura como conviventes com a pandemia neste ano de 2022, professor? Bom, primeiro a gente tem um termo que a gente está usando aí que é coabitar com o vírus. Então a gente vai conviver com o vírus, entendendo que a gente precisa usar as medidas individuais de proteção, aquilo que depende de mim, e também cobrando dos gestores essa reorganização dos serviços. Nós precisamos, por exemplo, testar com frequência, uma testagem inteligente por território de saúde, então que a gente tenha amostras do Piauí inteiro, para a gente poder identificar rapidamente surtos e rapidamente poder isolar corretamente essa população, porque efetivamente essa é a medida que funciona. A gente tem experiência, por exemplo, da Austrália, que faz muita testagem de maneira inteligente e rapidamente identificando um caso, identifica os contatos e quebra o ciclo de transmissão. Nós temos a nossa grande potência, que é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e a atenção básica capilarizada. Unidade Básica de Saúde, que a população conhece como postinho de saúde. São esses profissionais da Estratégia Saúde da Família que precisam ser capacitados cada vez mais, os agentes comunitários de saúde, para que possam rapidamente identificar surtos e poder fazer controle. A gente tem experiência, por exemplo, da dengue. Entender onde está o foco, rapidamente agir e controlar ali naquele local para que isso não se espalhe para uma região inteira, para um estado inteiro. Eu entendo. O senhor tocou num assunto que realmente me interessa muito, porque a dengue é cíclica, a dengue, de certa forma, tem nos deixado um pouco de lado, mas não é porque estamos preocupados ou focados com a pandemia do novo coronavírus que realmente nós precisaremos esquecer outros problemas como dengue, como outras tantas realidades que fazem parte do nosso dia a dia, outros vírus com que nós já coabitamos. Professor, é uma tendência também para o ano que vem também nos focarmos em outras realidades de saúde que estão ao nosso redor? É uma tendência, a gente lembra, recentemente saíram os dados de contaminação, de infecção pelo HIV,
e os jovens que mantêm relações heterossexuais são maioria. Então é uma mudança de perfil também, e a gente não pode descuidar disso. Então o uso de preservativos é fundamental. A gente tem a própria dengue, a gente tem, que é um problema crônico do Piauí, a hanseníase. Nossa. Existe um movimento mundial que chama Não Esqueça a Hanseníase, porque a gente tem regiões no Piauí que são endêmicas para a hanseníase, e aí você tem uma classe de drogas muito antiga, que as pessoas já estão resistentes a ela. Então tem uma série de doenças que a gente chama de negligenciadas, que a gente precisa manter o foco, porque são doenças de controle epidemiológico. A gente lembra, por exemplo, que tem um caso grave no Piauí, que é febre do Nilo, que é acompanhada por equipes, inclusive uma colega da Universidade Federal do Piauí, que é uma médica veterinária. Então são assuntos, e aí eles são assuntos, Lívia, que vão ser cada vez mais recorrentes, porque isso é uma nomenclatura nova, muito provavelmente para a maioria das pessoas, que chama saúde única, que é a gente considerar a saúde animal, a saúde do meio ambiente e a nossa saúde. A gente não consegue dissociar isso. Então, como o nosso modelo de consumo é cada vez mais predatório, cada vez mais destrói o meio ambiente, a chance é de que pandemias como essa se repitam com maior frequência e muito provavelmente com maior gravidade. Então, a gente precisa considerar o meio ambiente e a gente precisa rever o nosso modelo de consumo. Não é possível a gente imaginar que as reservas naturais são inesgotáveis. Então, de fato um pensamento que a gente precisa discutir com toda a sociedade, porque ele depende de atitude individual, mas depende de coletividade. Claro. Então, são assuntos que a gente vai ter em pauta pelos próximos anos e discutir. Mas eu acho, Lívia, que tem uma coisa boa. A gente aproximou essa discussão da sociedade. Então, vocês, a imprensa, tiveram um trabalho fundamental de combater fake news, mas a gente está com essa conversa mais próxima com quem está em casa e poder discutir, e poder ouvir todo mundo, e a partir dessa escuta em comunidade, em família, a gente poder construir uma relação mais saudável efetivamente. Professor Emídio, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Perspectivas 2022. Foi um prazer contar com o senhor durante todo este ano de 2020. O senhor nos ajudou muito, foi diversas vezes entrevistado aqui na nossa programação. Agora eu gostaria de deixar bem à vontade que o senhor possa olhar para aquela câmera e conversar com a população que nos assiste neste exato momento. Qual a mensagem o senhor gostaria de deixar à nossa população acerca de saúde pública para o ano que se aproxima? Bom, Lívia, primeiro agradecer a vocês pelo convite. O trabalho de vocês, de fato, tem sido fundamental, e dizer para a população, primeiro dizer para todo mundo que esse é um trabalho coletivo, é um trabalho da Universidade Federal do Piauí e da Fiocruz Piauí. E segundo, tem uma coisa que a gente precisa discutir também, que chama adoecimento mental, a saúde mental. Ela é fundamental, diferentemente das saúdes físicas, que a gente consegue quantificar, a saúde mental é mais difícil fazer isso, mas ela é fundamental. Então, dizer para todo mundo que está em casa, nesse momento de final de ano, de expectativa de um novo ciclo, que a gente possa ouvir as pessoas com atenção, sem julgamentos, sem preconceitos, e a gente se identificando com adoecimento mental, ansiedade, depressão, o que quer que seja, que a gente possa entender que existe um serviço de saúde para atender essa população, que tem solução, que nós possamos nos cuidar, Lívia. Eu acho que a sensação de coletividade ela é fundamental, porque não é possível pensar que eu possa estar bem sem quem está ao meu lado não esteja bem. Então, esse sentimento de coletividade, que é comum nessa data do ano, que ele possa efetivamente ser incorporado e que durante todo 2022 e os próximos anos a gente possa pensar dessa maneira cada vez mais coletivamente. Ok, professor Emídio, muito obrigado pela sua participação. Excelente 2022 para o senhor. Saúde, tá bom? Saúde, feliz 2022 para todo mundo. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial. Na volta do seu programa Perspectivas 2022, falar de economia. Não se deve.